Então hoje o texto é o fermento, que é um capítulo do livro Os Discípulos e o Evangelho, de Lívia Pereira Santos com a irmã Teresa, e que traz uma mensagem muito importante para nós espíritas. Ela primeiro fala da parábola do fermento, né? Uma mulher havia tomado uma porção de fermento e colocado em 3 medidas de farinha, e a massa cresceu e fermentou. E o fermento, assim, essa parábola Jesus falou junto com a parábola do grão de mostarda. Então, como a gente pode começar uma fé, uma luzinha pode iluminar e pode fazer crescer algo, né? E ela traz isso assim como uma pessoa que espalha a palavra de amor, né? E essas 3 medidas ela traz como a fraternidade, a solidariedade e a perseverança. E aí quando a gente convive nessa fraternidade, trabalha junto, solidário um ao outro, persevera, insiste, né? Essa massa cresce e evolui, e a gente consegue então seguir nos ensinamentos crísticos. Só que o que acontece, que ela traz em seguida, qual é a questão de nós espíritas? Muitas vezes nós estudamos a doutrina, compreendemos a doutrina, né? Seguimos os fenômenos, mas muitos espíritas não seguem a necessidade da reforma íntima. Ele se impressiona com os fenômenos, ele se interessa em estudar os fenômenos, mas não busca se melhorar. Então, ele faz assim, por que isso? Né? A doutrina não é clara, ela traz esse texto do Evangelho, segundo o Espiritismo. A doutrina é clara, a doutrina não permite falsas interpretações, ela é muito clara. Então, por que nem todo mundo compreende isso? Né? Por que nem todo mundo segue isso? Tá? Já que não precisa nenhuma inteligência fora do comum, não precisa ser, não tem classe social, qualquer um poderia compreender. Na realidade, isso provém da nossa evolução espiritual. Alguns que sejam os mais novos, né? Quase saindo ainda da adolescência, sejam pessoas mais simples, sem maior estudo, compreendem com a clareza muito maior a doutrina na realidade do que alguns outros mais experientes, com mais estudo, que do discurso e no fenômeno se encantam com a doutrina, mas não aplicam a si mesmo. E eu estava analisando isso. Muitas vezes a gente vê isso também nos processos das pessoas que buscam a casa espírita para um processo de cura, que vem para receber o tratamento, receber o passe, né? Só que tem aquele alívio naquele momento e não busca se melhorar. Não vê a importância real do que é ser evangelizado verdadeiramente. Então vem, toma passe e volta. Aí fica pior de novo, volta para o tratamento de novo. Então cria essa dependência, né? Então, ao invés de passar a ser um servidor do Cristo, ele está sempre recebendo. Ele nunca deixa de receber, né? Porque ele não consegue internalizar verdadeiramente o que é que a doutrina traz de transformação, tá? Então, aí como ela trouxe esse passagem do Evangelho, e eu fiquei tentando lembrar, né, de tudo isso que a gente estuda no Evangelho. E tem o capítulo 6 dos Perfeitos. Nesse capítulo, dentre outros itens, a gente vê uma definição do homem de bem e uma definição do bom espírita, né? Que a gente bate no peito e diz, eu sou espírita, como se isso já fosse demonstrar que a gente teria essa evolução moral. E muitas vezes a gente ouve falar de certas atitudes e a gente pensa, poxa, fulano, mas ele é espírita, né? Como se o fato de ser espírita por si só já trouxesse na essência da pessoa essa transformação. Mas não é verdade, né? Não é. A gente vê isso. A gente vê isso em qualquer religião, na verdade, né? Então, o
bom espírita, no texto do Evangelho, ele fala que na realidade o bom espírita é um homem de bem. Só que, e no Evangelho o homem de bem vem primeiro, a definição do homem de bem. Só que eu vou começar com o bom espírita primeiro, porque o texto fala do espírita mesmo, né? O texto de Lívia Pereira com Irmã Teresa é dessa questão da necessidade de nós espíritas reavaliarmos quem nós somos. Então ele fala, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz aos resultados acima. O resultado acima é o que ele define como um homem de bem. Então, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão seria a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova, ele só facilita que a gente tenha inteligência e compreenda a moral do Cristo. E aí que vem a fé sólida, porque é uma fé raciocinada, né? É uma fé sólida e esclarecida para aqueles que duvidam ou vacilam. Boa tarde. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações, né, tem gente que procura o espiritismo já por conta das manifestações, do maravilhoso, entre aspas, né? Vou lá porque eles falam com o espírito, então a novidade, a manifestação, né? Então, acreditar por si só na manifestação não garante que a pessoa vai conhecer a consequência e o alcance moral delas, né? E não garante também, mesmo que conheça, que aplique a si mesmo. Muitas vezes a gente fica preocupado demais em apontar o dedo para o outro e observar as falhas do outro e esquece da nossa, né? Então, quando a gente vai falar em espírito, isso não muda. A gente vê isso no dia a dia, na rotina, né? Então ele fala, a gente não pode nem alegar que não sabe disso, porque a doutrina é clara da nossa necessidade de reforma íntima. Quando a gente tem resistência a sair de determinado lugar vibratório que a gente está, aí a gente apaga essa compreensão e aí permanece estacionado naquele lugar, né? Porque é cômodo ficar naquele lugar. Então a gente dá conselho, a gente faz atendimento fraterno, a gente cobra do outro e esquece de se transformar. Eu penso que quando a gente se envolve no trabalho espiritual, é uma oportunidade da gente se transformar. A gente tem que usar aquele trabalho, né? Aquela oportunidade de estar servindo para sempre estar nos avaliando. Chega alguém com problema, sempre vai servir para a gente se observar naquele lugar e perceber que nós também erramos, né? Então, ele fala, não precisa de nenhum alto grau de instrução. É buscar essa consciência de quem nós somos, né? Então, aí ele vai comparar esse bom espírita com o espírita que não vou dizer mau espírita, né? Que não necessariamente é mau. Nós estamos aqui nos esforçando para melhorar, né? Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que o circunda furta-lhes a visão do infinito, por isso ele não rompe facilmente, nem com seus gostos, nem com seus hábitos. Não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica, senão pouco ou nada, as suas tendências instintivas. Como é que a gente sabe se a gente está seguindo no caminho certo? Porque ninguém acha que está seguindo no caminho errado. Ninguém acha que não está nem tentando acertar. A gente sempre acha que está tentando acertar. Não é verdade? Então eu penso que uma forma, pelo que eu li, né, desse tema, da gente avaliar, já que nós temos alguns anos de doutrina espírita, uma forma da gente avaliar se a gente está pelo menos no caminho é a gente se comparar quem eu era quando eu entrei e quem eu sou agora. Essa doutrina me transformou, né? Então, se ela está me transformando, eu estou nesse caminho. Eu posso não estar tão acelerado ou tão bem quanto fulano ou ciclano, mas eu estou nesse caminho, nesse esforço de melhorar, né? Então, eles falam que desses não vem senão um raio de luz insuficiente para conduzi-los e dar-lhes uma aspiração poderosa capaz de vencer seus pendores. Se apegam aos fenômenos mais do que a moral, que lhes parece banal e monótona. Tem gente que acha chato ver a doutrinária.
ou vida doutrinária, ou grupo de estudo, não quer. Quer mediúnica, claro, é importante também, mas quer o fenômeno. O aspecto moral, não quer saber. Vai para tratamento, recebe lá o papelzinho, leia o evangelho nessa página, joga no lixo. Né? Então o aspecto moral não quer saber. Por que não quer saber? Né? Porque vai tocar justamente no que ele precisa se transformar, no desapego à matéria. Né? Aí ele fala que esses pedem aos espíritos para iniciá-los sem cessar nos segredos do Criador, que é novidade, que é revelação. Né? São espíritas imperfeitos. Aí o nome que eu queria, imperfeito, não é mal. Né? Tem o bom espírita e tem o espírito imperfeito, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou sua prevenção. Então, muitas vezes, até quando é chamado a atenção acerca da sua conduta, ele rechaça aquele que está avisando ele. E aí ele busca estar perto de quem reforça aquele comportamento. É aí que surgem também as fascinações. E essa é a intenção dos espíritos que fascinam e que querem afastar o espírita do trabalho. Ele vai afastar como? Fazendo ele recusar ouvir a palavra de quem percebe de que ele está no caminho do erro. E muitas vezes a vaidade toma conta, vem uma elogia, vem outro que fala que ele é o melhor médico, que o trabalho dele é maravilhoso. E assim é que vai se perdendo esse espírita, né? Então, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo. Ele fala assim, tudo bem, você virou espírita, já aceita a doutrina, mas não se reformou. Ele fala aqui em outras palavras, ele quer dizer que você tem a eternidade, não tem problema. Não se reforma agora, se reforma no outro mundo, outra existência. O ideal é a gente buscar agora ser o bom espírito, para não ter que voltar, para ainda se transformar no bom espírita, para depois começar a trabalhar verdadeiramente na seara de Jesus. Passar por sofrimentos desnecessários, né? Exato. E muitas vezes, às vezes a gente passa, eu estava tanto analisando isso, né? Às vezes a gente passa pelos sofrimentos, a mesma situação em dois momentos de nossa vida. Elas têm significados diferentes, porque o nosso preparo é muito maior. Eu estava pensando nisso, né? Eu estava numa situação de uma pessoa da família doente, muito doente. E aí eu estava, meu Deus, não tem coisa pior do que perder a saúde. Para mim era assim, a coisa pior do mundo era não ter saúde, porque o resto a gente se vira, mas não ter saúde é a pior coisa do mundo, para mim, né? E eu estava com isso na cabeça, e aí eu estava assim, sentada no carro dirigindo, eu reflito um bocado, né? Aí eu pensei nisso, meu Deus, não tem coisa pior do que perder a saúde. Aí veio um espírito e falou assim, você prefere perder a fé? Eita, não. Pior é perder a saúde. Não é verdade? Ou pior é perder a fé do que perder a saúde. Por quê? Porque a gente sem fé, um mínimo problema virará algo gigantesco. Inclusive a perda da saúde. E a gente com fé, a gente enfrenta melhor até a perda da saúde. Claro que ninguém quer perder a saúde. A gente quer estar bem, ativo, atuando no mundo. Né? E quando a gente perde a saúde, a gente está entregue ao outro, até nosso corpo deixa de ser nosso. Né? Então isso é algo muito profundo para a gente pensar. Né? Então ele fala assim, esses espíritas imperfeitos fizeram o primeiro passo, aceitaram o princípio da doutrina. Na outra existência vai ser mais fácil para quem já aceitou o princípio agora, né, seguir o próximo passo. Tá? Então aí ele vai caracterizar quem é que é qualificado como verdadeiro e sincero espírita. Né? Então toda vez que a gente fala de é cristão, é espírita, quem é o verdadeiro cristão? Quem é o verdadeiro espírita? É quem segue esses princípios. Né? Então ele fala, esse que com razão pode ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. Ele deixa bem claro que é o moral que ele está falando aqui. O espírito que domina mais completamente a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro.
Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. É outra coisa, né? De quando a gente pensa, que eu falo assim, pelas atitudes que você mudou, você sabe que você, como espírita, está se transformando. Mas quando a gente se passa pelas situações e vê como está a nossa fé, a gente sabe que a gente está se transformando, né? Quando às vezes a gente sente a fé falhar, não a fé assim, negação. Acho que a gente já chegou num ponto que a gente não nega mais a existência de Deus. Mas no sentido assim, meu Deus, como é que vai ser isso? E ficar preocupado. Aí a gente para e fala, meu Pai, perdão. Quanto eu sou imperfeito por não entregar totalmente minha vida em suas mãos. Porque quando a gente passa a se preocupar demais, é porque a gente não está entregando. A gente ainda não tem completamente essa confiança de que está tudo na mão de Deus. E que a gente precisa entregar mais nele, na mão dele. A gente entrega, mas num alerta, numa ansiedade, numa preocupação de que as coisas se resolvam do jeito que a gente quer, né? Então é como se a gente fosse querer um Deus para cada um, para que as coisas fossem realizadas da forma que cada um quer, né? Então ele fala que um é como um músico que se comove com os acordes, ao passo que o outro só ouve sons. A música não toca nele. Então o espiritismo é assim. Para o espírito é perfeito, é um som que você está ouvindo, você conhece. Mas para o bom espírita, o espiritismo toca na alma e no coração. Quando a gente para e pensa, obrigada, meu Deus, por eu ter essa fé. Obrigada por eu ter conhecido o espiritismo. E obrigada por quem me trouxe nesta encarnação essa revelação. No meu caso foi meu pai, né? Cada um tem essa pessoa, essa figura que trouxe o espiritismo para a sua vida atual, né? Pelo menos para quem não nasceu já espírita, né? Tem gente que já nasce numa família espírita, já é tão natural. É tão engraçado, porque meu filho falou assim para a coleguinha, a gente morre todo dia, e ela veio me perguntar, é verdade? Eu fiz, olha, não é bem assim. É que assim, a gente sai do corpo e volta, é como se fosse, porque ela ficou tão assustada com esse a gente morre todo dia, né? Então nele já é natural. Talvez eu nem lembre que um dia quem foi que falou do espiritismo com ele. Mas eu não cresci. Quando eu era mais nova, não tinha isso. Eu tinha uns 8 anos de idade quando o espiritismo chegou até minha casa, né? Então, meu pai trouxe o espiritismo. Quando ele leu o livro dos espíritos, aquilo é como se ele falasse, olha, que era o que eu estava procurando. E ele foi tão empolgado para casa. E aí ele obrigava a gente, antigamente não obrigava a gente a fazer o evangelho, a gente com sono lá na mesa. Mas isso foi bom, porque plantou essa semente em nós, né? Então, ele fala então que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço, isso é interessante, é pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. O que ele está dizendo isso? Para ser bom espírita não quer dizer que você não tenha má inclinação. E não quer dizer que você consegue controlar todas elas, mas você se esforça para domar elas. Você não se compraz com aquilo ali. Você não sente prazer de estar naquele erro. Você quer melhorar e está se esforçando para melhorar. Isso caracteriza o bom espírita. Para a gente não achar que a gente está cheio de santo, de anjos do Senhor, né? Tá? Então, quantas vezes a gente se angustia porque a gente não consegue domar uma imperfeição adequadamente ainda? Uma irritação. Às vezes eu dou uns gritos nos meus filhos e depois meu Deus, meu filho, me perdoe. Não era para a mamãe gritar. Eu falo. Não era para gritar, era para conversar. Mas você não deve fazer isso, isso, isso aqui, né? Então, porque a gente vai aprendendo, mas a gente ainda tem aqueles velhos hábitos de outras vidas, né? No nosso subconsciente, tão agarradinho ainda, que a gente precisa melhorar. Isso os que a gente já reconhece, porque ainda tem as falhas que a gente ainda nem percebe, nem consegue enxergar, que é só quando a gente conseguir trabalhar essas que a gente reconhece, que a gente vai poder vislumbrar ainda outras. Então, enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro
que compreende alguma coisa de melhor, esforça-se para dele se libertar e sempre consegue quando tem vontade firme. Olha, esse sempre consegue quando tem vontade firme. Chega a dar um negócio no coração, né? Porque no livro dos Espíritos, o Espírito diz que é fácil se transformar. É fácil. Ele basta vontade firme. Né? Porque essa vontade firme, ela vacila muito com as circunstâncias. Né? Muitas vezes um problema ali vai interferir em outra coisa que a gente pensava que não tinha nada a ver e tem. Muitas vezes a gente que está mais calma, a gente passa um tempo calma, ótima, chamando todo mundo de irmão, ótimo. Aí um probleminha faz você mudar em todos os aspectos de sua vida novamente, você voltar para aquele velho padrão. Boa tarde, como vai? Aquele velho padrão, né? Então eu falo assim, a gente fica bonzinho, daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente fica bonzinho de novo. É por isso, a gente ainda está no esforço, e não está na vontade firme. Está no esforçozinho, mas a gente precisa da vontade firme para se transformar nesse homem de bem. Então, quem é esse homem de bem que tem lá no Evangelho? É que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos recomendou nos perguntar isso todos os dias. No meu dia, onde eu acertei, no que eu podia melhorar, né? Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, ainda tem isso. Eu acho que a gente ainda está no patamar de onde eu errei, para depois pensar no que negligenciou, na oportunidade de ser útil, né? Se ninguém tem o que reclamar dele, olha, imagine. Enfim, se fez ao trem tudo o que queria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. É aquilo que eu falei da entrega. Está nas mãos de Deus, mas entrega real, sem se preocupar, sem gerar ansiedade por conta dos problemas. Olhem que isso aí, pelo menos para mim, é muito difícil. Eu sou uma pessoa super ansiosa. Aí eu às vezes me pego, mas aí tem horas que eu pego, paro, faço uma pressa, aí eu reflito, eu não estou entregando. Por isso que eu estou assim. Aí eu falo, oh meu Deus, me perdoe, porque minha fé ainda é falha. Eu coloco em suas mãos. Porque eu sei que só o Senhor sabe de todas as coisas, de todas as verdades, não é verdade? Então a gente às vezes precisa desse centramento. Às vezes a gente consegue numa prece, às vezes quando a gente vem no centro, toma um passe, ou um banho de mar, um banho de chuveiro, uma pessoa que chega para visitar e conversa, aí alivia nosso coração, né? Então, aí eu sempre falo assim, eu peço a Deus assim, que mande essa pessoa nesses momentos. Às vezes eu vejo alguém em aflição e a gente não pode fazer nada prático pela pessoa. Aí eu falo, oh meu Deus, se não for eu que posso ajudar, veja se aparece aí um dos seus anjinhos, mesmo os anjinhos imperfeitos, para que a gente possa, né, minorar essa agonia, esse sofrimento. Porque quanto sofrimento a gente vê, né? Mas a gente tem que ter fé, confiança nessa justiça, nessa sabedoria do Pai, né? Sabe, o homem de bem, que nada ocorre sem a permissão de Deus e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Olhar os pássaros do céu sempre, né? Agora, uma coisa muito importante é que fé e entrega não quer dizer conformismo e comodismo. É fé ativa. É fé sabendo que o que vier é o que eu mereço, mas eu vou fazer para merecer sempre melhor. Porque senão a gente fala, foi Deus que quis. E aí deixa a coisa aí degringolando sem tomar uma iniciativa para as coisas melhorarem. No próprio Livro dos Espíritos, a gente tem
os espíritos esclarecendo que não é porque a gente sabe que existe a lei de causa e efeito que a gente vai deixar um irmão sofrendo sem buscar reverter a situação dele. Porque muitas vezes nós seríamos esse instrumento de Deus para minorar esse sofrimento. E se a gente fica acomodado, por isso que esse negócio de perder a oportunidade de ajudar e ser útil, é porque a gente não foi utilizado como deveria. A gente deixou de cumprir naquele momento o nosso papel. Alguém pode assumir, mas você deixou de cumprir, né? Então, o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O sem murmurar ainda está evoluindo. Às vezes a gente sabe, está sofrendo, mas a gente faz, eu devo ter feito uma coisa muito grave em outra vida para estar passando por essa. E aí não é sem murmurar, não é verdade? Né? Ah, meu Deus, o meu sofrimento é o maior do mundo, ou eu fiz alguma coisa muito grave, na outra encarnação, com certeza eu fiz alguma coisa grave. Porque aí tá, né? Nesse, pronto, veio, vamos lá, vamos em frente, vamos enfrentar com fé em Deus, de que tudo se resolverá da melhor forma, nessa vida ou em outra, né? Então, o homem, possuído de sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Sacrifica o seu interesse à justiça divina. Porque muitas vezes a gente pensa primeiro se aquilo vai nos prejudicar, se a gente se posicionar, se a gente defender o fraco. Muitas vezes defender o fraco vai te prejudicar. Na sociedade que a gente vive, vai. Não é verdade? Você se posicionar defendendo o mais fraco, muitas vezes te prejudica. Mas aí você está buscando o seu bem ou o bem comum, né? Encontra satisfação nos benefícios que derrama, no serviço que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Então, é isso que eu fazer o bem pelo bem. A gente fica feliz com o bem produzido. Só. Não precisa ser divulgado, não precisa honrar o mérito, uma medalha, nada disso. Mas só de você... Então, não é bom? Você vê, eu sinto um prazer nisso, assim, que eu fico uns 2 dias, assim, ou mais, em glória. Você chega perto de uma pessoa que está numa aflição e você leva um consolo, que você vê que a forma como você conduziu aquilo ali fez a pessoa se sentir melhor. Você pode nem cruzar mais com ela pode nem vir te agradecer, não é isso que você... Mas você se sentiu bem de fazer o outro se sentir melhor. Isso é fazer o bem pelo bem, né? Seu primeiro movimento é de pensar no outro antes de pensar em si, de procurar o interesse do outro antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Eu vou ganhar mais ajudando fulano ou cicrano? O que é que para mim beneficia mais, né? Ele é bom, humano, benevolente para com todos, sem preferência de raça nem de crença, porque vê irmão em todos os homens. Será que a gente vê irmão em todos os homens? Irmãos? Em todos os homens? Eu não vou falar nem só dos que inimigos ou que fez mal a gente, que aí é mais difícil ainda. Mas digamos que você trabalha num prédio e você tem um cargo melhor. Você vê a pessoa da limpeza como seu irmão mesmo? Porque o que eu vejo as pessoas tratarem não é bem assim, não. Uma vez eu fui conversar, né, com as meninas dessas, elas falaram que uma pessoa, colega, né, foi dar um abraço e ela estranhou. Por que estranhou? Porque a gente mexe no lixo e ela vem abraçar na gente. Então, elas são acostumadas a serem tratadas como menores. E muitas vezes, se você assume um papel maior num ambiente e você trata esse outro como igual, te trata como se você não fosse profissional. Que o certo é cada um no seu lugar, né? Então, vamos pensar se nós consideramos todos, se nós vemos todos os homens como irmãos.
Tá? Eu acho que eu vou fazer um checklist com esse capítulo e vou marcar tudo que eu ainda não sou, que tem um bocado, né? Aí, porque tem uns que a gente está no começo, outro que quer ver, pensar sempre no outro antes de mim. Eu acho que eu não faço isso ainda não. Eu procuro fazer o bem, mas se eu ver que vai me prejudicar, eu não sei se eu tô me doando a esse ponto. Preciso parar para analisar isso. Então é bom a gente parar, ler, analisar o que falta para a gente se transformar nesse ser aí, esse homem de bem, tá? Respeita nos outros todas as convicções sinceras, olha. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Eu acho que a gente devia pegar esse parágrafo para trabalhar no nosso país, porque a gente está numa fase que isso aqui está esquecida. Se você não pensa como eu, você não presta. Dos dois lados, viu? Dos dois lados. A gente precisa rever. Na verdade, não existe um respeito pela divergência. Não tem. E é difícil mesmo. Porque tem coisas que a gente acha tão absurda que a pessoa pense daquele jeito, que a gente tem dificuldade de lidar com isso, de respeitar que é uma visão de cada um, a sua verdade não é a única, é difícil, né? Você nunca vai defender algo achando que não é a verdade, né? Então, em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo ao outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-la, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Quantas vezes a gente está assim, eu digo isso ou não digo, eu digo isso ou não digo, porque você sabe que vai machucar, disfarçado de que não vai, ferir, e às vezes a gente acaba largando, depois a gente faz, eu não devia ter dito, né? Mas já foi, né? É assim? Às vezes até sem nem perceber, tá? Então não tem ódio, não tem rancor, desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado, como ele é próprio houver perdoado. Então, isso tudo é verdadeiro espírita, tá, gente? Espírita verdadeiro não é aquele que sabe 5 obras básicas de cor e saltear de trás para frente, faz uma análise de tudo à luz das obras básicas, mas não cumpre isso aqui. A gente tem que se esforçar nisso. Claro que a gente tem que estudar, é importante. Nos ajuda a chegar até aqui, né? Mas estudar a nós mesmos para a gente poder se reformar é o estudo mais importante. Onde estamos precisando melhorar, né? É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. É um exercício. Quando a gente, logo pelo pensamento, pensa mal do outro, eu tenho acostumado a fazer isso. O que tem disso aí em mim para chamar minha atenção assim? E aí quando a gente vai analisar, a gente não tem o direito de julgar, né? Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura o bem que pode atenuar o mal. Então, às vezes, a gente percebe uma falha de alguém. É necessário revelar? É necessário chamar a atenção da pessoa só para humilhar, só para dizer que ela está errada? Não. Mas se for necessário, né, que forma a gente pode minorar o sofrimento que isso irá gerar? Né? Estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Eu não sei se de um dia para o outro eu já alcancei, mas de uns 10 anos para cá eu melhorei. Então, deu uma melhorada, né? Então eu estou falando de mim porque cada um, eu não sei dos outros. Cada um vai se avaliar aí para poder saber, né? Não procura fazer valorizar seu espírito nem seus talentos às expensas de outrem. Então, para me valorizar, eu tenho que me desfazer do outro? Não. De jeito nenhum. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens do outro.
Então, se a gente puder se desvincular do espírito de crítica ao outro e trazer o que de bom que ele tem a oferecer, até nos nossos pensamentos e nas nossas relações, a gente está fazendo o melhor para alcançar esse nível aí de homem de bem. Observe que ele não fala que já é um espírito de luz, não. Ele fala que busca sanar suas imperfeições, né? Não se envaidece nem com a fortuna, nem com vantagens pessoais, porque sabe que tudo foi dado, pode ser retirado. Não é verdade? Quantas fortunas aí a pessoa tinha, vivenciava maior fortuna, desencarna, não se sabe como a família consegue escoar de uma forma tudo que não consegue fazer bom uso, porque o merecimento era dele. A família empobrece. E olha que são fortunas enormes. Quantas pessoas também, né, vivem um momento de ascensão, né, e depois os vícios até em manter, né, costumes desnecessários, materiais, fazem com que a pessoa vá à falência, né? Se fosse uma pessoa mais comedida, ela conseguiria viver bem o resto da vida com aquele regimento, né? Então, isso aí é algo que me assombra. Como nós somos capazes de desfazer das coisas assim, de uma forma tão rápida, né? Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Ó, gente, ó, acabei de falar. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas. E que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazer servir a satisfação de suas paixões. Então, por isso que dizem que a riqueza é uma prova. É uma prova, saber fazer bom uso da riqueza. E a gente ainda fica falando assim, eu queria ganhar 1 milhão para poder fazer caridade, né? Não precisa. Caridade está nos nossos atos do dia a dia, né? Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Então, nós, quando somos patrões, como tratamos os nossos empregados? Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa. Quantas pessoas, quando assumem um cargo de poder, mudam, se transformam? Todo mundo deve pensar em alguém aí. Se transforma, infelizmente. Ou se revela. Eu tenho observado que também as responsabilidades aumentam, né? E a pessoa fica mais irritada e acaba descontando. Mas observe, eu estava conversando com um trabalhador, ele falando que tem casa que ele vai trabalhar, que nem água para beber dão, eles tomam da torneira. Mas é verdade. Da torneira. Não dão nem água para eles beberem. Então precisamos crescer muito, porque às vezes até nós que buscamos tratar bem, sem querer destratamos, sabia? Sem perceber, né? Porque a gente ainda não reconhece em nós todas as imperfeições, né? Então o subordinado, quando somos subordinados, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. Eu lembrei da parábola dos servos, que esqueci o nome da parábola, que espera o dono chegar para poder trabalhar. Quando sabe que o dono está chegando, o patrão está chegando, trabalha rapidinho para dizer que está trabalhando. Servos vigilantes, parábola do servo vigilante, né? Que tem muita gente que não cumpre suas obrigações, né? Que faz só uma maquiada para ganhar seu salário no fim do mês e não cumpre. O que então assim, você no papel de servidor, você também está deixando de ser caridoso. Se você está fazendo alguém pagar para você, confiar em você um serviço e você não cumpre. Então temos que também ter ciência dos nossos deveres. Não precisa, ninguém está lembrando. A gente quando assume algum trabalho, a gente não sabe quais são os nossos deveres. Precisa alguém estar cobrando? Precisa só o patrão estar presente para a gente cumprir? Então isso também, o Evangelho também traz, né? O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza,
como gostaria que os seus fossem respeitados. E aí ele termina assim: esta não é a numeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. É porque tem coisas que nós ainda, no nosso estágio evolutivo, ainda não conseguimos nem conceber. Não tem nem como a gente pensar ainda. Nós precisamos tirar primeiro essa crosta mais grossa, para depois a gente perceber as coisas mais sutis que a gente precisa aperfeiçoar, né? Aí eu trouxe um trecho de Missionários da Luz. Missionário da Luz tem aparecido assim para mim muito, aí eu voltei a ler de novo Missionário da Luz, né? Então ele fala assim: se aspirais o desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Não tem como se agarrar no inferior e ficar ali olhando o superior. Não, tem que largar. Lembra do cego, Bartimeu, que largou a capa? Que é aquela capa que permitia a ele ser pedinte, que identificava ele como pedinte e autorizava ele, pelo Estado romano, a pedir. E aí ele largou a capa e seguiu Jesus. Então ele se entregou. Ele largou o apego às outras coisas e foi, né? Então, abandonai os planos inferiores. Se pretendeis o intercâmbio com os sábios, crescei nos conhecimentos, valorizai as experiências e intensificai as luzes do raciocínio. Aí, para nós médiuns também, muito importante isso aí, né? A gente quer que o espírito de luz venha se manifestar, um espírito intelectual. E a gente não se esforça para chegar naquele nível, pelo menos aceitável, para que ele venha através de nós, né? Se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia, porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitude edificante, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Então, como é que você vai receber mensagem deles? E às vezes recebe, porque é o instrumento que tem, né, disponível na hora, e acha que a mensagem é para os outros. Recebe um puxão de orelha ali e faz: essa aqui é para fulano, vou mostrar ela. E é para você. Aí eu trouxe Painéis da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda e de Valdo Franco. Somente quando o homem se der conta da finalidade da vida na Terra e procurar modificar suas atitudes, é que se removerá a paisagem que por enquanto se faz campo de conquistas ao peso da dor e da amargura. Já que não lhe apraz ainda crescer pelo amor, nem pelo serviço do dever para o bem. Então a gente foge do esforço de construir no serviço do bem, então a gente vai, a frase, né? Não vai pelo amor, vai pela dor. Que a gente está tão acostumado a ouvir, já virou coisa repetida já, né? Frase de efeito. Quando as criaturas se conscientizarem a respeito da vida, quando melhor entenderem os fenômenos da existência, alimentando o pensamento com as ideias elevadas que decorrem da prece, que propicia inspiração, da meditação, que irriga de paz, das ações caridosas que atraem o concurso dos benfeitores espirituais, modificar-se-á a paisagem humana, e a dor, em muitos casos, não ocorrerá, cedendo à harmonia e ensejando a purificação pelo mecanismo do bem atuante. Então a gente traz a prece, a gente traz a meditação, se centra e vai praticar o bem. Para conseguir essa harmonia, principalmente nas relações, né? Eu acho que nossas maiores dificuldades são as relações mesmo. Maiores dificuldades. Uma pessoa fala isso, aí você já quer interpretar. Qual era a intenção? Era me ferir? Né? Era me dar indireta? Sempre na defensiva. Sempre. Tem pessoas que vivem na defensiva. Você não pode falar isso aqui, que ela já acha que é uma crítica. Você está pensando em outra coisa e a pessoa já acha que é com ela. Eu imagino o estágio dela espiritualmente, né?
imagino. Agora imagine, todo mundo tem que pisar em ovos para falar. Para falar, A gente não tem assim, tem coisa que tem pessoas que a gente naturalmente fala que nem pensa no que vai falar. Tá lá, né? Mas tem gente que a gente tem que falar com todo cuidado. Só antes de falar. Porque ela pode interpretar isso, ela... acontece. A gente fica muito assim. Haroldo Dutra Dias, até eu não coloquei ele aqui nas referências, ainda não parei para ler o livro todo, mas eu estava lembrando disso. Ele escreveu um livro sobre reforma íntima, com passo a passo de como fazer isso, sobre o autoconhecimento, né? É porque o autoconhecimento é o passo para a reforma íntima. E aí, só que tem um trecho distante da vida de Chico Xavier que eu adoro, porque ele fala assim, ó, paciência de repetir pequeninos gestos de tolerâncias e diminutas renunciação. Então você é um pouquinho tolerante, você renuncia um pouquinho, hora por hora, dia por dia, manejando incessantemente o buril da disciplina sobre a pedra de nossas qualidades virtuais, de modo a nela esculpir a individualidade que aspiramos ser. O que ele está dizendo aqui? Que a gente no pequenininho vai se somando para um dia a gente conseguir fazer o maior. Então são pequenos sacrifícios para depois a gente conseguir os grandes sacrifícios. Eu lembro que uma vez eu fico assim, poxa, eu quero fazer um trabalho de caridade, mas na minha rotina é super difícil eu assumir um compromisso, né? E aí eu assumi eu fiz, isso aqui eu vou assumir como compromisso. Aí, quando chega a hora de ir para o compromisso, eu tô cansada, exausta, para que eu fui assumir esse compromisso? Aí eu fico naquela tentação de ligar e dizer que eu não vou, aí vou no carro, para que eu assumi esse compromisso? Aí vem o Espírito, minha filha, se fosse fácil, não seria sacrifício. Aí é que você tem que fazer mesmo. Aí você vai aprendendo a renunciar o seu pelo outro, renunciar o seu descanso. É pouco ainda. Eu sei que é pouco diante de pessoas que eu vejo fazerem mais. Mas para mim, isso já é um pouquinho mais do que eu já faço. Então bora, com sono, cansada, mas vou. Aí chega lá, que você cumpriu aquilo e você sai tão feliz que você foi. Porque você fez aquela ação. É tão gratificante, né? Então é essa coisa no pequeno que a gente depois vai conseguindo fazer no vida grande. Então, aí ele fala assim, não tem como a gente agradar a todos. Nosso objetivo aqui na Terra não é ser querido. Se a gente for querido ali na frente por todos, é consequência. Mas nosso objetivo é fazer na seara e construir na seara de Cristo. Se a gente não coloca que a gente está aqui trabalhando para o Cristo, aí vem os melindres, veio interpretar o que fulano ciclano falou como desfeita para mim, ou como não estão valorizando o meu trabalho. Então a gente precisa se cientificar de que nós somos servidores de Jesus. Eu vou fazer o meu melhor para Jesus. Mesmo que nesse momento eu vou trabalhar com Hilda, é porque eu amo Hilda, então eu posso falar assim, fazer porque aqui é sincero o sentimento. Então eu vou trabalhar com Hilda, poxa, mas Hilda tá tão chata. Pronto, mas Hilda tá chata, mas meu trabalho ali naquele momento, não tá não, viu? Que você fez uma cara assim, tá não. Naquele momento eu trabalho para Jesus. E Hilda estar chata naquele momento é um dos trabalhos, eu tolerar, no início tolerar, depois conseguir ajudar ela a vencer aquele momento dela, e depois a gente está no maior amor de novo. Senão, a gente não consegue produzir nada. Então, para que a gente, eu sempre falo assim, trabalhar a relação, seja qual for, porque o me melhorar é na minha relação com o outro. Sempre que alguém me pede um conselho sobre relação, o meu conselho é sempre para que a pessoa se avalie. Porque a gente na relação, sempre o outro que está errado, sempre o outro que tem que mudar. Então sempre nós mesmos precisamos nos avaliar e nos melhorar. Sempre. Tem horas que no momento a gente reage, mas depois se a gente parar para pensar, a gente tem como melhorar em nós, para essa relação melhorar. Então eu sempre avalio, mesmo que a pessoa me fez mal, me agrediu, eu penso, nunca eu errei nesse momento que ela me agrediu, para ela ter me agredido. Mesmo que eu fique com a mágoa um tempinho, eu vou buscando trabalhar isso, porque aí a gente consegue, a gente melhora. Se a pessoa ficou ali estacionada, quem sabe um dia a gente volta com um protetor, né? Tô brincando. Mas, né, que a gente consiga então viver em harmonia e fraternidade
para trabalhar esse mundo, para a gente conseguir crescer junto com ele, né? Porque enquanto um não evoluir, o resto também não evolui, porque a gente precisa estar junto. Não te devo nada. Que a gente possa sempre dar a mais de nós, né? E refletir isso sempre. E eu tive prazer